a todos, bora para nossa segunda aula do curso de Fundamentos de Mecânica Física 1. Nessa aula 2, nós vamos fazer operações com vetores, tá certo? Vamos lá então, a gente vai fazer aqui 3 operações, tá? Nas aulas 4 e 5, a gente aprenderá 2 operações novas, tá? Até a aula 3 ali, a gente vai ver muita coisa que é vista no ensino médio, mas na aula 4 e aula 5 são operações novas. Em algumas situações é vista no ensino médio, mas no geral é só na faculdade mesmo, tá certo? Então vamos lá, né? Primeiras operações que a gente vai fazer aqui, a adição e a subtração, tá? Uma coisa antes de tudo, olha só. Eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Eu posso pegar o vetor A, né, e deslocá-lo em qualquer ponto. Ele vai continuar sendo o vetor A. Então, digamos que eu pegue ele aqui e coloque ele aqui. Eu não girei, tá? Eu não girei. Eu não aumentei. Tudo bem? Eu não reduzi. Eu apenas transladei ele, desloquei ele, sem alterar tamanho e sentido, né, e direção. Isso que eu estou fazendo é possível e eu ainda continuo tendo o mesmo vetor. A partir do momento que eu pego esse vetor e giro, eu não tenho mais o mesmo vetor. Eu aumento o tamanho, eu não tenho mais o mesmo vetor. Eu mudo o sentido, né? Vou pegar aqui o sentido. Eu não tenho mais o mesmo vetor. A partir do momento que eu faço essas coisas, o vetor deixa de ser o mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente transladá-lo. Ou seja, continuaremos tendo o mesmo vetor. Tá certo? Bom, para fazer operações com vetores, a adição de vetores, nós vamos usar 2 métodos. O método do polígono e o método do paralelogramo. O que é o método do polígono, né? Ele fala o seguinte: pega o primeiro vetor, pega o segundo vetor e coloca a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro vetor. O nome regra do polígono, né, método do polígono, é porque nós queremos formar um polígono. Para formar um polígono aqui, né, um triângulo, um quadrado, sei lá, qualquer coisa, no caso vai ser um triângulo, a gente precisa fechar. Então, olha só, eu traço aqui um vetor que fecha o polígono. Esse vetor que a gente desenhou é o vetor soma A com B, que eu vou representar pela letra S. Tudo bem? Esse é o vetor soma que a gente chama de resultante também, tá? Vetor soma ou resultante. Tudo bem? Saber operar vetores é muito importante, pois a gente vai aprender sobre o princípio da superposição e muitas outras coisas, que a ideia básica é somar vetores, tá? E a gente precisa dominar isso daqui. O segundo método é o método do paralelogramo. O que diz esse método? Pega o primeiro vetor, pega o segundo vetor e a origem do segundo vetor deve estar ligada com a origem do primeiro vetor. Ou seja, a gente liga as duas origens, tudo bem? O nome método do paralelogramo é porque a gente quer formar um paralelogramo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora traçar um lado que seja paralelo ao vetor A. Vou traçar um lado que seja paralelo ao vetor B. Observe que a gente tem um paralelogramo aqui agora. Então, fizemos o paralelogramo. Onde vai estar o vetor soma? Aqui, ó. É a diagonal desse paralelogramo. Esse é o vetor A mais B. O vetor soma. Tudo bem? Então, o método do polígono, a gente forma o polígono, a origem de um vetor na extremidade do outro, e o método do paralelogramo, a gente forma um paralelogramo, né? E aí, a diagonal desse paralelogramo é o nosso vetor resultante, vetor soma. Tudo bem? Como que a gente pode somar 3 vetores, né? Qual método a gente usa?
O método do paralelogramo ele é muito útil para dois vetores, tá? A gente vai ter aqui um ângulo formado entre eles, isso vai ser muito útil. O método do polígono ele pode ser usado para N vetores, quantos vetores a gente quiser. Então vamos mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês de 3 jeitos como que a gente pode fazer. De 2 jeitos, perdão. Então eu vou pegar aqui o vetor A, vou usar o método do polígono, claro, né? Pego o vetor B, e aí a origem dele eu vou colocar aqui no A, tudo bem? E vou pegar o vetor C, eu vou só copiar, porque eu não quero tirar ele do lugar ali. Aqui o vetor B, o vetor C, a origem do vetor C eu coloco aqui na extremidade do B, tá bem? E agora eu vou fechar o polígono, olha só. Pronto, fechei o polígono. Esse daqui é o vetor soma A mais B mais C. Será que essa é a única forma de encontrar o vetor soma? Claro que não. Eu poderia ter feito o seguinte, olha só. Pegar o vetor A com o vetor B, somado esses dois, e aí eu pego esse vetor A mais B e somo com o vetor C. E aí a gente encontra o vetor em verde aqui. Tudo bem? Poderia ter feito assim também, ó. Pega o vetor A. Aí, pega agora o vetor C. Tudo bem? Pega o vetor C. E coloca ele aqui, ó, na extremidade do A. Pega o vetor B e coloca ali na extremidade do C. Beleza? Aí o que vai acontecer aqui agora? Eu vou ligar, deixa eu só subir mais um pouquinho aqui. Eu vou ligar da origem do A até a extremidade do B. Isso daqui que a gente encontrou é o vetor A mais B mais C. Tudo bem? Poderíamos ter feito dessa forma. Sabe qual outra forma que a gente poderia ter feito também? Soma A com C, A com B, né? Perdão, A com C, né? Que é esse daqui. E aí o resultado a gente soma com o B. Daí a gente encontra esse vetor em azul. Tá bom? Então existem muitas formas de juntar aqui e a gente conseguir encontrar qual é o vetor resultante. Tá certo? Bom, vamos dar continuidade então nessa aula falando de subtração. A gente falou de vetor oposto na primeira aula. E é essa ideia que a gente vai precisar, né? O que é subtração de vetores? A gente vai fazer A menos B. Só que o que significa A menos B? Significa pegar o vetor A e somar com o oposto do vetor B. Tudo bem? Então, olha só. Pega o vetor A. Opa. Colar. Aí agora eu vou pegar o vetor B, só que eu vou pegar o oposto dele, na verdade, né? Então aqui está o vetor B. Aí agora eu vou pegar o oposto aqui, ó. Pronto. Percebam que não é mais o vetor B, é o oposto dele. Então, isso daqui que eu fiz está tudo certo, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar qualquer um dos métodos. Eu vou usar aqui o método do polígono. Coloco aqui, ó, a extremidade do B na origem do vetor A, né? Opa. E aí a gente tem isso daqui, ó. Esse daqui, em azul, é o vetor diferença A menos B. Tudo bem? Se fosse pelo método do paralelogramo, só descer mais esse daqui. Olha só como seria. Eu vou pegar aqui de novo o vetor A. Aí eu vou pegar aqui o oposto, né? Aqui é menos B, tá? Não posso esquecer disso. Vou pegar já o oposto aqui. E aí eu vou colocar a origem do A na origem do B. Tudo bem? E vou formar o paralelogramo aqui, ó. Aqui. Aqui. Mais ou menos isso, né? E aí aqui, ó. A diagonal é o vetor D, que é o A menos B. Tudo bem? Então, dessas duas maneiras aí, a gente pode fazer a subtração de vetores.
Beleza, a gente está falando apenas da forma geométrica. Como que seria a forma algébrica, né? Como que a gente pode encontrar o módulo da soma e da subtração de dois vetores, tá? Eu vou pegar aqui esse desenho, ele vai nos ajudar melhor, né? Para não precisar ficar desenhando tantas vezes. Então, vou colocar ele aqui. Beleza. Então, olha só que interessante, né? A gente tem aqui um ângulo formado, que eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Tudo bem? Esse ângulo ali de θ. Bom, eu tirei o ângulo. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte primeiro. A gente vai traçar aqui uma reta paralela ao vetor B. E ali também a gente vai traçar uma reta paralela ao vetor A. Tudo bem? Deixar isso daqui. Aí a gente tem que esse vetor, esse ângulo, que é o ângulo formado pelo vetor A e pelo horizontal aqui, que eu vou prolongar um pouquinho, ele mede θ. Então, isso daqui mede 180 menos θ. Tudo bem? Aí olha que interessante o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou prolongar aqui o vetor A e prolongar aqui o vetor B. Só para vocês perceberem o seguinte. A gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo aqui em vermelho, ele mede 180 menos θ também, porque são ângulos alternos. Beleza? Então, vamos olhar aqui para esse triângulo aqui, ó. Né? A gente tem, então, o seguinte. Dois lados conhecidos e um ângulo formado entre eles. E o que a gente quer é descobrir qual o tamanho do terceiro lado. Isso nos remete, lá na matemática, ao que? A lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos diz o seguinte, né? A medida do terceiro lado, que é o lado que está de frente para o ângulo conhecido, S, ao quadrado, né? A medida do quadrado do terceiro lado é igual à soma dos outros dois lados, a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses lados com o cosseno do ângulo que a gente tem ali. Tudo bem? É isso daqui que a gente tem. Agora, é interessante lembrar que cosseno de 180 menos θ, ele é menos o cosseno de θ. Lá do ciclo trigonométrico, né? A gente tem aqui, então, o cosseno, beleza? Cosseno de um ângulo θ. Quando a gente faz 180 menos θ, que é esse daqui, a gente tem o menos cosseno, tá? Então, sabendo que cosseno de 180 menos θ é menos cosseno, a gente pode substituir ali. Fica s quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Aí, olha só. Aqui eu vou substituir por menos cosseno de θ. Menos com menos dá mais. 2 vezes o a vezes o b vezes cosseno do ângulo θ. Pronto. Tá aí. Interessante que quem que é esse θ, né? Isso daqui não é o prolongamento, não é o vetor B também? Eu falei que era uma reta paralela ao vetor B. Mas se eu pegar o vetor B e colocar ele aqui embaixo, né? A gente tem o ângulo θ. Perfeito? Ou, se vocês preferirem, olha só. O θ ele aparece bem aqui em cima. Né? Já que tudo aqui tem que dar 180. 180 menos θ mais θ dá 180. Então, esse θ é o ângulo entre os vetores A e B. Ângulo entre A e B. Tudo bem? E aí está o módulo da soma dos vetores A e B, né? Da soma desses dois vetores. Se eu estiver pensando na subtração,
eu vou usar esse desenho aqui, ó. A gente tem aqui o ângulo entre eles, que eu vou chamar de θ, né? Então aqui, ao invés de colocar 180 menos θ, já fica θ mesmo com sinal de menos. Então na subtração vai ser t quadrado igual a quadrado mais b quadrado menos 2ab cosseno do θ. Fica menos mesmo porque a gente já tem o ângulo certinho, não é cosseno de 180 menos θ, é cosseno de θ mesmo, tá? E a lei dos cossenos é com sinal de menos. Tudo bem? Dessa forma, então, a gente encontra um módulo entre o módulo da soma e da diferença de dois vetores. Tudo bem? Tem alguns casos especiais aqui que a gente precisa salientar. A situação em que θ igual a zero. Como que dá a soma, né? Quando θ igual a zero, a gente tem vetores paralelos. E aí, como é que a gente faz a soma? Tá? A soma geométrica, a gente pode pegar esses vetores e colocar um próximo do outro da seguinte maneira. Então, aqui está a forma geométrica da soma desses dois vetores, né? Resultando aqui nesse nosso vetor aqui, S. Tudo bem? Agora, e da forma algébrica, né? Aplicando aqui a lei dos cossenos, tá? Que eu vou deixar destacada aqui, porque a gente vai utilizar. Aplicando a lei dos cossenos, então a gente tem que olhar ali para o ângulo, ó. A gente tem então que cosseno de zero é 1, o que nos dá ali s quadrado igual a quadrado mais b quadrado, mais 2 vezes a vezes o b, já que o cosseno de θ é 1. Só que isso daqui é um produto notável. S quadrado é igual a mais b ao quadrado, né? Lembra lá? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É isso daqui. Aí, olha só. Quadrado corta com quadrado. S igual a mais b. Então, quando a gente tiver vetores daquela forma, o módulo da soma é a soma dos módulos de cada um dos vetores. Tudo bem? E no caso da subtração? Como que fica a forma geométrica e a forma algébrica? Olha só, então, a gente tem ali, né, quando o ângulo é 180 graus, né, eu falei subtração, na verdade é quando o ângulo é 180 graus, olha o que acontece, então. A gente tem que esse daqui é o vetor soma. Ele está apontado no sentido do A, porque visualmente aqui, né, a gente pode perceber, o A é maior, o módulo é maior. Então, o vetor soma sempre aponta no sentido do vetor de maior módulo. Tudo bem? Agora, como que a gente faz algebricamente, né? Cosseno de 180 é menos 1. Então, ali na lei dos cossenos vai ficar como? S quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Aí, olha só, vai ficar cosseno de 180, que é menos 1, mais com menos dá menos 2ab. Isso daqui é um produto notável. Me desculpem o barulho do avião, tá, gente? Passou próximo aqui, beleza? Isso daqui é um produto notável. S quadrado igual a menos b ao quadrado. Corta, corta. S igual a menos b. Tá aqui, então. Agora a gente tem o ângulo de 180. O módulo do vetor soma é a subtração dos módulos de cada vetor. Tudo bem? Falta a situação agora em que o ângulo mede 90 graus. Na situação em que o ângulo mede 90 graus, onde que vai estar a resultante? Antes de tudo, eu vou fazer a parte algébrica primeiro. Cosseno de 90 é zero. Olha como é que fica, então. S quadrado igual a quadrado mais b quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 90, que é zero. 0 vezes 2 vezes a vezes b dá zero. Olha o que sobra. S quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Vocês sabem o que é isso daqui? Esse daqui é o nosso Teorema de Pitágoras. E Teorema de Pitágoras ele aparece onde? No triângulo retângulo. Então, o que eu vou precisar entender aqui é que vai surgir um triângulo retângulo. Olha só. Pronto. Desenhei o vetor S. Aqui é o vetor A. Aqui é o vetor B. E olha só. Forma um ângulo de 90 graus. Justamente o triângulo retângulo que a gente precisa é esse destacado aqui. Por isso que apareceu o Teorema de Pitágoras.
Lá na matemática, vocês aprendem que a lei dos cossenos, que o teorema de Pitágoras é um caso especial da lei dos cossenos, né? Justamente quando o ângulo é de 90 graus. Tudo bem? Então a gente falou de adição e subtração. Falta agora a gente falar da multiplicação de um vetor por um escalar. Então a gente tem aqui o vetor A, né? E eu vou pegar um alfa real, tudo bem? Um número real qualquer. Interessante que quando a gente faz alfa vezes A gente encontra um vetor W. Esse vetor W aqui, ele é múltiplo, por assim dizer, do vetor A, tá? Isso daqui vai aparecer lá na segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Força é um vetor, aceleração é um vetor, massa é um número. A multiplicação entre um vetor e um número dá um vetor, tá? Agora, o que vai acontecer geometricamente, né? Vamos pegar esse vetor A aqui e vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um alfa igual a 3. Então, a gente vai encontrar um vetor W que tem tamanho 3A. Tudo bem? Ou seja, o vetor A aqui, que tem um vetor 3 vezes o tamanho do vetor A. Vou colocar aqui. Aqui. Então, é esse vetor aqui, ó. Esse daqui é o vetor 3A em vermelho. Tudo bem? Se eu quisesse fazer, por exemplo, alfa igual a menos meio, ou seja, é o vetor W, o vetor W resultante vai ser 1 menos A sobre 2. Ou seja, é o vetor oposto ao vetor A e que tem metade do tamanho do vetor A. Esse daqui é o vetor menos A sobre 2. Beleza? Percebam que, então, o seguinte, né? Quando a gente tem um alfa maior que zero, o módulo do vetor W resultante ali, ele é maior que zero. Ou seja, A e W possuem mesmo sentido. Observa aqui, então, o que a gente tem, ó. A e W possuem mesmo sentido, né? O 3A aqui é o nosso W, não esqueçam disso. Agora, quando a gente tem um alfa negativo, a gente vai encontrar o módulo do W também negativo. Isso quer dizer, então, que A e W possuem sentidos opostos. Nas duas situações, a direção é a mesma, mas os sentidos mudam. Tudo bem? Se eu pegar o vetor A, olha só, ele tem mesma direção, só que sentido oposto ao vetor A. Tudo bem? Consequentemente, o módulo também vai modificar. Tá certo? Se esse alfa aqui não for igual a 1, né? Ou menos 1, no caso, vai modificar. Tudo bem? Tranquilo? Por ser negativo também, né? O tamanho ali ele só seria igual em módulo, né? Tá bom? Então, a gente viu as 3 operações importantes aqui, né? Faltam ainda 2 operações que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Essa aula 2, então, a gente aprofundou, ela ficou um pouco longa, mas deu para a gente ter uma ideia bem geral de como fazer operações com vetores, tanto do ponto de vista geométrico, quanto do ponto de vista algébrico. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!